Deixa eu te dizer, Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que eu estava à tarde e hoje eu decidi ficar em casa, meditando, orando. E eu disse, eu não quero nem ir para o salão, Senhor. Afinal, eu sou cabeleireira. E comecei a me arrumar em casa e o cabelo estava muito grande aqui na frente. E o pastor passou o dia todo ajeitando o carro. E quando chegou uma hora, eu disse, eu vou cortar o cabelo. Aí, né, desenterrei a maleta, peguei a tesoura e dei uma ratada. Deus, Ele é maravilhoso, mas Ele não nos abandona não. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ministrar com esse cabelo? Ele ficou assim. Digo, misericórdia, Jesus. Eu não assento de franja, porque eu sabia, né? Como uma ex-profissional. Eu sabia que ali só uma franja, e eu mandei uma mensagem para a Carol, digo, Carol, estou desesperada. Quando o pastor entrou no quarto, amados, lembra essas risadas que ele dá aqui? Ele se pocou para rir. E eu chorando, ele disse, você não é mais cabeleireira. Então, amado, não adianta, viu? Não adianta querer negociar, o que Deus te chamou para fazer, te chamou. Eu não sou mais cabeleireira, eu devia ter ido para o salão, mas... Até errando, nós acertamos, sabe por quê? Nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida de nós, eu não estou nem aí. Terminei o visual, aí o que é que acontece? Passei dos 18 hoje. Amém, glória a Deus, você está feliz por você estar aqui? Por pertencer a essa família tão maravilhosa que é a nossa. Verbo da vida, lugar de família feliz, amados. Eu sei que nós somos seguros no nosso pastoreio, o ministério. Nós somos seguros com muitos irmãos, sabia disso? Nós temos uma só palavra, mas eu quero trazer o poder da associação. Sabe, amados, a associação determina o nosso futuro, você sabia disso? Ontem eu fui convidada para comemorar logo o meu aniversário, né, na véspera. E fui participar de uma janta maravilhosa e Deus começou a trabalhar comigo desde ontem. Sobre as associações, né? Como, eu não sei se seu pai está meio chiando, amor. Eu não sei se seu pai, se sua mãe, eles disseram para você, mas isso é uma frase muito popular que diz assim, diz com quem tu andas, eu digo com quem tu és, que eu digo quem tu és. E nós percebemos que isso aí é uma verdade, amados, não precisa ser nem bíblica, pode ser tudo que é popular, você percebe algo. Desci, e agora? Tem gente que diz, quando tu desce eu fico com medo. Fica não, amor. Teve pessoas que disseram, eu nunca vou cair na unção, sabe? E eu nem cheguei perto, só fiz... Porque isso aí é o poder, amém? Que está dentro de mim, que está dentro de você. E acompanha, amém? A unção, o chamado. Então fica quieto que eu desci, mas para pregar. Então, como minha mãe falava, né? Diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Você pode abrir o Salmos 11, ou Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, diga, mais feliz o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, ele pregou esses dias, eu não me lembro bem se foi à noite, de manhã ou na quinta, que ele está sempre pregando para nós, mas sabe, amados, não é porque ele é meu marido, ele é primeiro meu pastor, e eu honro demais a unção que está sobre a vida dele. E sempre que vem um ministro, eu digo assim, eu quero sugar tudo dele, Pai, sabe, minha amada? Independente, quando nós subimos aqui, nós buscamos revelações. E Deus fala. Precisamos entender e desejar essas coisas, mas eu lembro que ele ministrou sobre essas coisas, eu lembro que eu ministrei há um tempo, trazendo mais ou menos a posição de 3 pessoas, o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Né? E no meu entendimento, o ímpio era exatamente essa pessoa, amados,
que conhece tudo de Deus, mas por um motivo ou outro sai da presença e ignora tudo que aprendeu. Mas a gente não pode condenar essas pessoas, que a Bíblia diz que quando nós nascemos, existe um espírito ruim que habita dentro de nós. Mas quando nós aceitamos Jesus, o Espírito bom, que é o Espírito Santo de Deus, começa a habitar, então o espírito ruim vai embora. Só que quando nós damos lugar, esse espírito volta, mas vem com mais 7. Então o que aquela pessoa aprendeu a vida inteira, ela se torna ímpia por isso. Porque ela ignora o que aprendeu. Mas o pecador não, é aquele que permanece no pecado, está nem tchuiu com a vida. E o escarnecedor é aquele que sabe. E começa a escarnecer mesmo. Que igreja, para que dízimo, para que oferta? Você já andou com algum deles? É engraçado que todo mundo na família deve ter um desses. Sabe, essas pessoas, essas qualidades, não precisa, amados. Está muito longe não, ela às vezes está muito perto de nós. Às vezes nós estamos associando com ele todos os dias no trabalho, seja onde for. Mas a Bíblia não está dizendo que você não lance essa pessoa fora, não. Ela está pedindo que você não se assente para escutar os conselhos. Amém? Mas no 2 ele diz, olha, antes de tudo isso tu faz uma coisa, tu tem prazer na minha lei, assim diz o Senhor. Na sua lei medita, ou seja, que lei é essa? Diga a palavra. Aleluia. De dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Você já viu uma árvore que está ali na corrente de águas? Ela murchar. Diga assim para o seu irmão, fica verde assim como você. Então fica bonita assim como você. Fica frondosa. E no tempo certo começa a dar frutos. E diz mais. Junto à corrente de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. E cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Sabe quando você entende que essa palavra faz você prosperar? Você não perde tempo com coisas. Não perde tempo com pessoas. Começa a entender que a sua fofoca, John, é com Jesus. E quando você vai falar com um fofoqueiro, começa a falar com Jesus que ele corre. Ele não suporta. Ou fica falando mais do que ele, a palavra, que ele corre de todo jeito. Porque o fofoqueiro não gosta de ouvir, ele gosta de falar. Principalmente aquele que diz, né? Já viu aquele? Tu não sabe, Crisinho, a gente precisa orar pelo Crisinho. Você teve um desses aí? Escarnecendo a vida do irmão. Aleluia. Sabe, amados, os conselhos, ele tem poder de despertar o melhor ou o pior. Depende onde você está meditando. Em que você está meditando. Sabe, isso me traz uma lembrança. Onde está em 2 Samuel, que começa a falar sobre um homem chamado Aminon, que é filho de Davi, é um dos filhos de Davi. A Bíblia relata, do 2 Samuel, depois você vai ler, que ele olhava para a irmã e achava ela muito bela, formosa. E aquilo trouxe ao coração dele um falso amor. Uma paixão ardente, uma loucura. Sabe, a Bíblia diz que ele meditando nessas coisas, ele chegou ao ponto, amados, de adoecer. Se entristeceu de tal forma que ficou na cama. E ele começou a dizer, o que é que eu faço? Sabe, e você sabe que quando você começa a meditar nessas coisas, e o pior, quando você baixa a sua cabeça e deixa de meditar nessa lei e começa a ficar na cama, cabisbaixo, cada vez mais triste, a depressão vai chegando, é um sintoma mais ou menos assim. Sempre aparece alguém, está vendo que tu não é crente, o que tu está fazendo? Então, cadê teu Deus? Só que com esse foi diferente, ele foi ouvir um conselho. Agora, sabe o que é engraçado? Ele não foi ouvir um conselho de alguém que estava muito distante, não.
era o primo dele, filho de irmão de Davi, cujo nome dele é Jonadab. Quem já viu essa história? E Jonadab visita seu primo, quando olha para o seu primo, aí ele diz assim: o que é que tu tens? Está tão abatido, o que foi que houve? Oh, alma, que tristeza infinita, oh. Ele pegou, sabe, ouvindo aquelas palavras, disse: esse é meu amigo confidente, agora eu vou poder contar. E ele disse: rapaz, sabe a minha irmã Tamar, que é parte de outra mãe? Estou apaixonado por ela. Estou loucamente apaixonado por ela. Eu não sei mais o que fazer. Aí no versículo 3 ele diz assim: é? E por que você não pede para o teu pai? Pede para o teu pai, pede para o rei. De repente, quem sabe, ele manda ela ir até aí. Manda ela fazer alguma coisa, uma comida. Amados, olha as instruções. Sabe, com detalhes. Nós estamos aqui falando de uma família, amados, irmãs e prima. Aonde a Bíblia relata que ela era virgem. Aonde a Bíblia relata que ela era, eu tenho certeza, dentro de mim, eu meditando, meu Deus, quantos sonhos. E que vergonha aquele rei não poderia ter sentido depois de tanto escândalo. Você quem conhece a história? Levanta a mão. Só que quando ele recebe os conselhos, ele disse: não é mesmo? E mandou chamar o pai. O pai olhou para ele e disse: pai, eu estou muito fraco. Pede que Tamar faça alguns cozidos e traga para mim. Olha para ele mesmo. E Tamar, ouvindo a voz do pai, obediente, foi fazer o gosto do irmão. Quando chegou lá, ele disse: você mesmo cozinha. Ela foi e cozinhou, amados. Só quando ela foi trazer para o quarto do irmão, eu acredito que tinha alguns soldados, algumas pessoas no quarto. Ele disse: ai, não quero. Não é assim, né? Quando a gente é mocinha. Se eu não fizer, talvez ele não case comigo. Se Deus tocou agora nessa parte, que quer falar com alguma moça. Afinal, né, eu sou crente, o mundo está assim, né? Se eu não ceder, quem sabe eu perco o meu amado. E ele começou a fazer charminho. Não estou dizendo que ela cedeu, amados. Mas a inocência estava ali dentro. E a Bíblia diz que quando essa menina começou a dar comida, aí ele disse: manda todo mundo sair. Ela, preocupada, o irmão estava sem comer. E ela colocou todo mundo e pediu para que todo mundo saísse do quarto. Aí a Bíblia diz que ela pegou o prato. E ela começou a servir ao irmão na boca. Ele a pegou pelo braço. E com muita força a violentou. A Bíblia diz que ela não conseguiu. A emoção entrou, peraí. Observe algo. Começou a meditação, depois começou os conselhos. E a Bíblia já nos relata, amém? Vamos segurando aí. E depois que ela foi estrupada, que ela foi violentada, ela tirou o manto de virgem. Mas antes disso, ela olhou para ele e disse: mas não faz isso comigo, meu irmão. Se tu pedir ao meu pai, ele me deixa casar contigo. Mas a Bíblia diz, sabe, amados, o pecado, ele sempre vai lançar isso na tua vida, nojo de ambas partes. Se não for de um, é de outro. Vergonha. A Bíblia diz que veio dentro dele um nojo, um desprezo sobre Tamar. Agora imagina aquela jovem menina saindo daquele quarto, pedindo pelo amor de Deus que ele não jogasse ela fora. Guarda a tua vida, meu irmão, diante do pecado. Guarda a tua vida. Sabe, está vindo sobre mim uma intercessão muito forte sobre isso.
Você não precisa ser igual a todo mundo, porque você não é igual a todo mundo. Você é único, você é escolhido. Você é escolhida. Você é especial. E diz que ela rasgou o manto da virgem. Aquela roupa que representava a virgindade dela. Mas sabe, ela podia ter se calado, mas a Bíblia diz que ela correu aos corredores. Corre aos corredores. Não permita que pessoas ou diabo roube a tua virgindade diante de Deus. Que quer dizer a tua santidade. Vai ao pastor e diz: olha, pastor, fulano quer noivar comigo, mas ele gosta de querer pegar uma parte. Ou você faz ao contrário. Aquela mulher, pastor, uma tarada que eu não sei mais o que eu faço. Desculpa a expressão. Para rir. Ou diz: olha, fulano, eu casei, mas eu pensei que... Não estou falando com vocês dois não, todo que está solteiro. Eu casei, mas a bênção é mentirosa, mas a bênção é isso, mas a bênção é caloteira, é caloteira. Sabe, começa a gritar para os corredores, para a santidade fazer parte da sua casa. Eu nunca vou pregar light. Não adianta, eu não fui chamada para isso. Sabe, quando ela correu aos corredores, quando ela chegou para o irmão olhou para ela e disse: calma, irmã. Foi o nosso irmão. Ela disse: foi. Ele disse: fica quieta. Nosso pai é o rei. Mas já tinha passado tudo. Foi outro também que não disse nada para o irmão, mas guardou aquele sentimento até o dia de tirar a vida de Aminon. Aleluia. Veja o que um conselho faz. Oh, meu Deus. Quantos conselhos você está deixando receber de pessoas que não têm essa palavra revelada? Quantos conselhos, quantas propostas está vindo sobre sua vida hoje? Para que nós decidimos, não, eu prefiro mais as coisas do mundo, e cada vez mergulhando nas coisas do mundo, cada vez mais se tornando natural. Porque precisa agradar algumas pessoas. Porque precisa se calar diante de algumas coisas. E desistindo de propósito, de coisas que Deus já nos trouxe para nós fazermos. Está muito pesado o discurso. Sabe, amados, se você perceber, esse livro tem revelações poderosas para a nossa vida, para que nós precisamos não errar mais. Recebi um relato agora quando eu cheguei, e dei graças a Deus pela vida dessa moça. Fugi da aparência do mal, porque sabe para o que Deus chamou. Antes só do que mal acompanhada. Antes de viver como Paulo, sabe, viver para o evangelho, do que ter um casamento frustrado, uma vida frustrada, podendo seguir o seu chamado. Amados, eu vou dizer, corpo é corpo, vontade é vontade, mas o espírito ele é forte. A carne ela é fraca, ela sempre vai querer ceder, mas glória a Deus, diga glória a Deus, o espírito é forte. Cuidado quem você se associa. Cuidado quem você abre a sua porta da sua casa. Cuidado que festa você está participando. Sabe, minha sobrinha ligou e disse... Minto, não ligou não posso mentir. Mas ela disse assim: mãe, diga para a tia que eu vou fazer a minha festa. E vai ser num lugar ali que eu fiz até os 15 anos de Alohane. Digo, vai ter bebedeira? Eu disse, vai. Digo, vou não. Vou comprar um presente, vou entregar para ela. Eu não vou sentar, amado, na roda dos escarnecedores. Eu prefiro meditar de dia e de noite, para não corromper, amados. E aí? Eu tenho um alvo, eu tenho algo de Deus que eu preciso completar. Você tem algo de Deus que você precisa entender muito, muito, muito melhor. Ainda que eu não estou sentada, quantas vezes você pode ter sentado aí, sabe, a alma vagando, quem já ficou assim? Não está entendendo nada, está ouvindo nada, louvor, nada serve. Mas eu vou dizer uma coisa, amadas e amados.
De tanto você insistir, uma hora quebra. Cuidado com as suas associações. Cuidado quem chega na tua empresa. Cuidado quem chega na tua casa. Tenha muito cuidado. Uma pessoa que nós podemos falar também é o Jonas. Imagina aquele capitão que já parou para pensar? Hein, Rafa? Quantas vezes aquele camarada foi e voltou? Depois você lê, está aí em Jonas, do capítulo 1 em diante. O camarada estava lá. Que bilhete caro do inferno, amados. Jonas, ele tinha um propósito para cumprir em Deus, mas ele decidiu acabar com a vida dele e com a dos outros. Será que cabe ele era aqui nessa Bíblia? Nessa parte do 1 Salmos? O ímpio, escarnecedor, o pecador. Mas ele estava lá. E a influência que estava sobre a vida dele, houve muito prejuízo. Aquele capitão, quantas vezes ele foi e voltou na sua mesma viagem. E nada, nenhum prejuízo, nada tinha acontecido. Para ele era uma viagem normal. Cuidado, para a tua vida não se tornar normal demais. Porque quando nada está acontecendo, está errado, John. Você está favorecendo demais a Satanás. Estou dizendo você, mas eu digo a pessoa. Tem que ser bem claro, né? Porque depois, oi, ele está em pecado. Não está em pecado. Eu nem fui para o gabinete com ele. Mas entenda. Quando as coisas se tornaram normais demais. Levantou uma tempestade aí, eu sei, amados, nós sentimos. Jesus chorou. Jesus ficou abusado, chegou no templo, derrubou tudo. Estou mandando você sair derrubando tudo. Teve um motivo, uma razão. Amém? Não é desculpa para a gente fazer também, não. Mas eu vou te dizer, amados. Esse homem estava tudo normal, mas de repente, diga assim para o seu irmão, está normal? E por que o de repente chegou? Diga para ele, a influência que você achava que era normal, talvez estava dando algum ganho, um bilhete comprado. Imagina para esse camarada qual foi o preço. A Bíblia relata, você já viu a história? Todo mundo sabe, Jonas foi engolido por um peixe. Foi? Se dissesse que ele engoliu o peixe, eu acreditar, porque eu prefiro acreditar na Bíblia, o que você me diz? Por isso que eu nem duvido da palavra, eu leio e creio. Só que estava lá, tudo, só que de repente, o mar começa a se agitar. Sabe, amados? E aquele navio começou a querer ir a pique. E o povo começou a se apavorar. Aí sabe o que é que os ímpios fizeram lá dentro? Tinha escarnecedores, tinha pecadores, mas ele lembrou que existia deuses. Só que o amado do Jonas, ele simplesmente, a influência bendita, para não dizer maligna, foi deitar no porão do navio. Dormir. Sabe, é o que as pessoas com a vida desgraçada querem fazer na sua. Deixar tudo assim e ele descansar. Porque enquanto ele não está fazendo nada, realmente o resultado para essa pessoa é descanso. Ou dormir até meio-dia. E ainda acorda cansado, pensando que trabalhou a noite toda. Já viu essa? Acho que sonhou a noite todinha, trabalhando, e acordou. Quem já viu esse tipo de gente? Mas não, é porque quanto mais você dorme, mais você fica cansado. Por isso que eu durmo pouco. E dizem que os velhos, quando ficam velhos, dormem pouco para não morrer logo. Para viver mais. Não é meu caso, 18 anos agora. Passei dos 18. Só que ele estava lá, amados, e agitação. Um clamava ao Deus dele, o outro clamava o Deus dele. E o crente Jonas, diga o que é que ele estava fazendo? Dormindo. E o que não era normal naquele lugar começou a incomodar o comandante. E o comandante começou a procurar onde é que está o problema. De repente, diga assim de novo, de repente. Estava o trabalhador dormindo. E o capitão olhou e disse, ô camarada, ei,
Tu não está vendo não o que está acontecendo? Sabe, amados, existe uma cauterização tão grande no mundo que tudo é normal. O pecado é normal, a vida é normal, tudo que faz é normal. O que não é normal? O que é, tu é crente. Sabe, amado, a gente precisa mudar essa situação. O que é normal é ser crente mesmo. Ser homens e mulheres que não cedem às pressões. Ser homens e mulheres de Deus que não precisa, sabe, ouvir conselhos, sentar para agradar. Você não veio para agradar homens, você veio para agradar Deus. Você sabe como eu conheço mulheres que deixam o marido em casa também, você tem que ser. Só porque o abençoado não é crente, não, você tem que ser sábia, você tem que fazer como muitas mulheres de Deus fizeram. Alimenta o bichinho, dá muito beijo no pescoço, fica cheirosa, abraça o camarada, mas na hora do culto diz, duvido que ele não deixe. Ele deixa. Porque você está sendo sábia, você está sendo, né, aquela mulher que o homem deseja. Imagina, John, tu está numa festa e chega a Vanessa, John, eu posso ir ao banheiro? Não, cara, vamos lá. Tu vai derreter. Qual é o homem que não quer ouvir isso? Ah? Deixa eu ir no banheiro, meu amor. Diga, eu sou sábia, eu sou uma mulher sábia. O homem não é sábio não estou brincando. Mas a Bíblia diz que é a mulher, amém? O homem é um homem capaz, maravilhoso e com a sabedoria de Deus poderosa também. Senão o pastor me pega. Então, vamos lá. E estava lá, né? Aí daqui a pouco eles começaram a querer arrumar uma solução. Aí o abençoado se levantou e disse, ô capitão, pode me jogar. Ele disse, hoje eu vou matar um cabo assim, me sujar. Rapaz, por mais que você seja confrontado, por mais que você seja perseguido por ímpios, por pessoas que não têm Deus, Ele sabe o Deus que você serve, amados. Ele sabe com quem está mexendo. Faz assim com o teu dedo e tenta tocar na menina do teu zóio, vai. Faz assim. Tu vai fazer não, tu tira o óculos, tu faz esse bicho. Faz assim, tenta, vai. Tenta. Não consegue, amados. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. E ele olhou e disse, não, só vai parar se você me jogar. Sabe, tem coisas na sua vida que não adianta não, amados. É só você tirando perto de você. Ou você pega essa associação e lança fora e começa a associar com homens e mulheres que estão com fé acima da sua. Ou você vai permanecer na mesmice. Ou você procura lugares que edificam, que dá um crescimento, ou você vai viver na mesmice. Porque dentro de casa, você não busca o Senhor tanto quanto deve, ou quanto deveria. Aí tem 3 cultos na semana, nem isso nós não conseguimos. Eu digo nós porque eu estou ministrando, mas eu consigo, eu venho toda semana. Às vezes até cansada, aí quando hoje eu vou dormir, tu vai, vou, domingo. Quem disse que eu consigo? Eu dou um pulo e vou atrás dele. Porque virou costume, amados. Para mim tornou normal congregar. Isso que tem que ser normal para a nossa vida. Os cultos eram para estar sempre, lembra os primeiros amores, lembra as primeiras igrejas, crescia rápido, se multiplicava rápido, porque também o amor, amados, era bem mais rápido. Mas diga, mas Jesus está voltando. E esse ano de 2019, diga, é um ano de velocidade. Haverá uma velocidade sobre a sua vida. Mas para essa velocidade chegar, lindinha, tem que entender com quem você está associando essa noite. O que é que ela está te trazendo? Prejuízo? Diga para o seu irmão, cai fora, meu irmão, em nome de Jesus. E quando ele olhou aqui aquela situação, amados, ele viu que não tinha jeito. O comandante saiu jogando todas as mercadorias. Imagina, ali devia ter tanta coisa cara. Porque é o que o navio transporta, amado? Coisa boa. Dependendo, eu não sei se não existia carro, mas vamos dizer uns cavalos bons, né? Como o pastor disse, o camelo
Era um caminhão, era, amor? Uma carreta do deserto. Sabe Deus que tinha aquele navio, amado? Só sei que tinha coisas boas. Ninguém transporta coisa ruim. Só o Juna que estava lá. Foi a única coisa ruim. Que era para ser jogado primeiro antes das coisas. Mas aquele homem sabia com quem estava mexendo. E ele ainda disse, clama o teu Deus, com D maiúsculo. Porque os nossos deuses com D minúsculo nós já fizemos e nada aconteceu. Levanta, homem. E ele não clamou, amados, o prejuízo foi grande. O mar não parava até o momento que o bonitinho foi jogado. E quando ele foi jogado, o que é que aconteceu? Quem pode me responder? Primeiro o mar se aquietou. A tempestade parou. Qual a tempestade está na tua vida, no teu casamento, na tua casa? Ei, pega essas associações que você vive e lança no mar, amados. Quem não sabe, chega um peixe bem grande, engola a pessoa e ela se converte no ventre. Não precisou, amado, você tem que entender essa noite. Não precisa ser muitas pessoas. Não precisa ser muitas coisas, Bruno. Só basta uma. Estava lá a tripulação cheia, mas era um. Diga para o seu irmão, meu irmão, é um. Agora olha bem sério para ele, de que não seja você esse um. Em nome de Jesus. Sabe, amados, em Gálatas, né? Vamos abrir a Bíblia, né? Você abre aí a Bíblia para dizer que mais eu não abriu. Que o tempo já acabou e eu tenho até meia-noite para trazer isso aqui, que é muita coisa. Em Gálatas 5:9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Se você erra num fermento, ou o pão fica duro, ou ele incha demais e fica oco. Já viu assim? Então só basta um pouco, amados, a mais. É importante saber com quem nos associamos. O próprio Jesus agiu assim quando esteve entre nós. Você sabe que ele agiu assim? Observe que ele tinha uns que eram de 70, um grupo de 70, tinha grupo de 12. Entre eles tinha alguns favoritos, ou seja, não favorito, que para Jesus não existia favorito, mas os mais chegados. Quem lembra? Pedrão estava em todas. Você está em todas? Tiago estava em todas. João estava em todas. Se associou, diga associação. Para as bênçãos. Você sabe qual é a melhor hoje associação ou companhia para a sua vida? Sabe quem é? Você não sabe? São aqueles que dizem a verdade a você. Aquilo que você não quer ouvir. Aquilo que você não quer parar de fazer porque você ouviu que não deve fazer. Essa é a melhor associação, porque... Abre de novo, e a Bíblia vai para dizer que tu abriu de novo. Em Provérbios 27:6. Eu só sei de uma coisa, essa igreja quando sair daqui hoje, a vida vai mudar. Vão ficar mais prósperos. E você sabe o que é prosperidade? É andar bem em todas as áreas. Contas pagas, saúde divina, língua que só vai falar da palavra. Aleluia. Dá uma glória a Deus de vez em quando, que é bom. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Mas o beijo do inimigo são enganosas. Lembra Judas? Foi o que Pedro estava fazendo naquele dia. Onde foram buscar Jesus. Diga para o seu irmão, prometendo e cumprindo o que tinha prometido a Jesus. Diga assim para o seu irmão. Ele disse naquela mesma noite que morreria por Jesus. E quando aqueles guardas foram buscar Jesus, sabe o que ele fez, o Pedrão? Ele arrancou a orelha do soldado. Mas sabe o que aconteceu nesse lance? Imediatamente Jesus pegou a orelha e colou para tirar o movimento. E Pedro não morreu, amados. Eu sei que ele negou, mas antes disso ele prometeu que morreria por Jesus. E ele poderia ser morto diante daquela tropa.
Mas por outro lado existia quem? Judas, aonde não estava metendo facão nos outros, aonde não estava defendendo Jesus. Porque parece, amados, que quando a nossa fé aumenta, incomoda algumas pessoas. Parece que quando o seu nível aumenta sobre a palavra, sabe, começa a incomodar. Quando você começa a se levantar numa unção gigante, o som do boi selvagem começa a incomodar. Aí se torna mais bonzinho para você que está incomodando ser ruim. Aí enquanto você dá mensagem, o outro vem dar massagem. Mas eu vou te dizer uma coisa. A diferença entre a massagem e a mensagem, que a massagem vai te levar para o inferno, mas a mensagem vai te deixar na glória, morando com vocês. Aleluia. Porque a amizade, amados, é como uma escada. Você sabia disso? Ou você sabe em direção e ao propósito, ou você desce para a direção e para o propósito, sobe, ou você desce das distâncias dos planos de Deus. Eu nunca vi, amados, eu já disse aqui, vou dizer de novo, você tentar subir uma escada de baixo para cima, porque você desce. Ou de cima para baixo. Agora de baixo para cima você sobe. De degrau em degrau. Aí as pessoas dizendo, só quer ser crente. Cara, não, eu sou rapaz. Firme e forte. Deus me livre, chama ela, só fala a palavra. E ela só toca nisso, no pecado. Eu toco no amor de Deus. Eu toco na prosperidade. Enquanto a mensagem chega, pessoas sendo salvas, as massagens te matando, sai de perto dessa associação, ela vai te levar para o inferno. Dá um sorrisinho, glória a Deus. A associação tem o poder de nos aproximar, ou de nos afastar de Deus. A maior associação que o primeiro homem teve foi a mulher, a Eva. O bichinho estava lá feliz, quando a bichinha chegou, a tristeza, a alegria acabou. Trabalhou feito um condenado, Adão. Mas a culpa não foi dela, a instrução foi para ele. Defendendo a mulher, né? Só tem mulher aqui, estou fora. Mas sabe, amados, Eva naquele momento, ele tinha influência, tinha poder de influência. Ou para pegar aquele homem, lançar ele no ministério, ou botar ele para parar de vez. Está ouvindo, mulheres? Que tem homem com chamado. Gosta não do que eu estou falando, pois começa a gostar, que eu vou levar agora para o céu. Está ouvindo, mulheres? Cadê as casadinhas? Você tem a influência de pegar ele, mandar ele, ou de parar de vez. Cadê as casadas? Tudo minha, vice? Mas é assim mesmo. É. Eva não foi diferente, não. Ela podia ter pego o ministério de Adão e ter colocado no nível que ele nunca poderia sozinho ter chegado, porque ninguém só chega em lugar nenhum. Por isso que a gente precisa de liderança forte, por isso que a gente precisa de filhos como ele ministrou, pastor. Precisamos de influência de filhos aqui nesse lugar, para haver um crescimento. Vai haver conferência, estou junto, eu vou pegar junto. Mas pega junto com igrejas que estão promovendo outras coisas. Tem coragem de ir para Brasília, tem coragem de ir para os Estados Unidos, mas não tem coragem de participar de uma conferência aqui. Se você ainda não participou de uma conferência desse lugar, eu lhe digo agora, o conselho que eu te dou e a mensagem que eu te dou. Participa. É a próxima semana. Agora não estou fazendo propaganda não. Eu estou mudando a sua vida, porque vai existir uma unção de destravamento que na sua casa, com controle remoto, você não vai conseguir. Aleluia. Aleluia. Fala, ele está falando muito, meu Deus. Então seja cuidadoso. Seja guiado pelo Espírito. Diga para o seu irmão, seja guiado pelo Espírito, meu irmão. Em Provérbios 13:20 diz. Fazer academia em nome de Jesus. Aquele que anda com os sábios será sábio. Entendeu? É revelação, viu?
Mistinho? Revelação, viu? Se teu pai é pedreiro, meu irmão, a associação é tornar o filho pedreiro. É uma coisa incrível. Mas sabe o que é o teu pai é hoje? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você tem um associado hoje que pode andar com você todos os dias, depende de você. Em Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com sábio será mais sábio. O amigo dos insensatos torna-se semelhante a eles. Todos nós temos a necessidade de nos relacionar, de que conviver. Eu não estou dizendo aqui que você não fica sem ninguém, porque ninguém nasceu para viver só. Não estou dizendo isso. Mas eu estou trazendo uma palavra para você: é melhor só, entenda, provisoriamente, do que mal acompanhado. Eu sei que precisamos compartilhar coisas, eu sei que temos essa necessidade. Principalmente as mulheres. Mandaram para mim essa semana uma... Foi, Vera? Mandaram para mim uma mensagem dizendo assim: descobriram que a mulher fala 30 mil frases por dia. Misericórdia. E o homem só fala 15. Fecha os olhos, pastor. Ou o ouvido. É porque, aí diz na frase embaixo, é uma brincadeira, amém? É porque a mulher precisa repetir várias vezes ao marido. Mas de fato, amados, eu sou mulher, eu sei o que eu estou dizendo. Há uma necessidade de nós falarmos. Por isso que meu marido, às vezes, ele fica me tirando dos lugares. Porque em casa ele é muito calado e a gente conversa bastante, né, amor? Mas não é o suficiente. Porque o que é que a gente faz? A gente ouve, John, o dia todo. Ficou boa a minha franja? A gente fica o dia todo, o dia todo. Graças a Deus eu não estou aqui murmurando e reclamando. Eu amo o que faço. Nem penso que é peso. Nós aconselhamos, nós visitamos, fazemos tudo o que, né? Então a gente ouve muito, fala pouco. E eu como mulher, aí quero conversar em casa. Só que o homem, amados, tem essa tendência, John. Chega em casa, só pensa duas coisas. Tomar banho, deitar aí. Dormir, amados. Se não for, a outra necessidade, amém, que é lícito. Mas é isso que acontece. Mas a mulher, quando ela olha para a cama, ela pensa: estou no sofá, arrodeada de amigas, preciso conversar. Sabe que quando você olha, os bichinhos estão de olho vermelho, sem o seu mamão fica. Aí se eu for falar de alguma ovelha, ele abre os olhos. Porque é pastor, né? Digo: sai ovelha das camas. Sai da cama, ovelhinha, sai da cama. Ele escuta um pouco. Mas é uma realidade. Mas, amados, mas isso não nos dá o direito como mulher de estar falando aos tornozelos coisas que não edificam. Deus criou o homem para se relacionar consigo. Sabia disso? Mas Eva, ela não aguentou ficar perto de Adão. Acho que Adão não estava conversando. Aí ela foi conversar com o diabo, com a cobra. E a serpente, blá, 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 e ela gostando dela lá, blá, blá, imagina, mano. Porque o homem, ele veio primeiro. A relação do homem por anos, eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz. Era ele e Deus, ele e Deus, ele e Deus, ele e Deus. Acho que ele se acostumou com isso. Por isso que meu marido fala tanto com Deus. Mas ele conversa: amor, eu estou brincando muito contigo não, né? Mas é sério, amados, meu casamento é uma bênção, amém? Ele se esforça muito hoje. Antigamente, quando eu casei com ele dormia 6 da noite, era às 18 horas. Hoje ele dorme 1 hora da manhã, 2. Não é verdade, amor? E eu disse: meu Deus, como é cedo. E eu só dormia meia-noite, 1 hora, porque eu era empresária. Mas como é bom as indiferenças, nós aprendemos um com o outro. Porque, amados, a verdadeira felicidade não é você buscar a sua felicidade, mas você entender que a felicidade dele é a sua felicidade. E a dela é a sua. Acabou. Não tem casamento que não dê certo. Duvido. Amém? Cadê a mulher sabe? Vem cá, grupo de louvor. Sobe aí, esse grupo de louvor é ungido, viu? E hoje vão tocar como nunca. Se não tocar, eu boto para tocar. Então, Deus criou o homem para se relacionar consigo. Contigo. E também uns com os outros. Mas a decisão, diga para o seu irmão, a decisão é sua, o que tu vai falar. Tu vai influenciar o teu marido em quê, mulher? Tu agora só quer ficar na igreja, tu não é pastor. Cuidado. Quem não sabe, ele pode ser o sucessor e você está roubando o ministério dele antes.
Eu já ouvi tanto isso, amadas. Vou nada, agora tu só quer ser o pastor. Aí o teu marido com um grande ministério, porque eu vou te dizer uma coisa, eu fiz isso no início. A gente era pastores auxiliares, né, daqui desse lugar. E o meu marido, eu dizia, só quer ser o pastor. Deus um dia me parou. Disse, o plano que eu tenho para ele é tão grande, Maísa. Acho que nem franja eu estava usando hoje. O plano que eu tenho para ele é tão grande. E se você frustrar, se preocupe não. Ele é um galego bonito, eu mando outro. Aí sabe o que é que eu fiz? A Bíblia diz que ele renova as forças. E ele dá força ao cansado. E eu chegava do salão. Porque, amado, eu vou dizer uma coisa para você essa noite. Recebe pelo Espírito. Se você está cansado demais, peça a Jesus para lhe levar, para você não frustrar. Fazer como Jonas. Peça. Jesus me leva e dá outra mulher, o meu marido, que eu estou velha demais. Ele não está nem me aguentando. Aí pede carro, eu quero um carro novo, para passear com o meu gato, Jesus. Aí o carro chega, amor, vamos ali para a praia, viu? Você só quer ser o pastor agora. Vamos passear de carro. Aí começa a frustrar, mas eu não estou dizendo para você que você vai viver aqui na igreja que você não tem nem como, porque a igreja só funciona quinta e domingo. Liga para o teu irmão, meu irmão, se levanta com força e congrega. Começa a analisar entre você mesmo se essa associação não é a tua própria alma, impedindo o poder de Deus operar, assim como Jonas. Amado, Jonas não precisou se associar com ninguém não, ele estava só naquele lugar. Ele estava lá deitadinho, dormindo, no mínimo sonhando que estava trabalhando, depois quando acordou, ai que cansaço, não é assim? Não importa quantas horas de trabalho que você tem, Ei, Deus te deu força o suficiente. Olha para a vida do teu marido antes que seja tarde demais para a sua. O que eu estou falando é muito sério essa noite. Sabe, o Bruno colocou. E eu não estava entendendo. Bruno disse, hoje será uma noite profética, pois existem palavras proféticas que estão sendo lançadas sobre a sua vida. Acorda, tu que dorme, Jonas. Resplandece. Por que tu era tão fervorosa? Eu estou falando com mulheres aqui. Ah, mas eu me decepcionei. Quem foi que nos decepcionou uma vez na vida? Jonas não se decepcionou com ninguém não. Jonas se decepcionou com Deus, porque ele mandou ir para Ninívia e ele não queria. Ele queria partir para onde ele queria partir. Para onde você está querendo ir agora, em nome de Jesus? Você pode ficar de pé. Vou continuar mais não, cara. Acabou meu tempo. Fecha teus olhos. Aleluia. Eu sei. Oh. Aleluia. Deque manas, oh, shekará manas. Começa a orar em línguas. Oh. Deque manas, oh. Há uma unção disponível de destravar aqui nesse lugar. Oh. Oh, fecha teus olhos que o propósito está chegando. Oh, bendito és tu. É grande o amor dele. É grande o amor dele. Estruturas sendo abaladas essa noite. Um renovo poderoso. Vai recebendo. Eu sei que você está precisando de coisas e um movimento diferente, Adeane. Ele conhece teu coração. Recebe essa noite refrigério, força, estruturas sendo abaladas essa noite. A unção que despedaça o jugo vindo sobre você agora.
estremecendo as estruturas, rachando os véus e os disse-me-diz. Eu cubro agora seus pensamentos, eu guardo a sua vida. Mulher forte, que vai pensar forte, recebe. Cheia do Espírito. Cheia do Espírito de Deus. Isso, se movimenta em outras línguas. Oh, oh, mulher forte. Isso, recebe. Isso, é renovo essa noite. Oh, menina do coração de Deus. Oh, de que manassou, fervorosa. Quem disse que parou os propósitos? Ainda tenho muito para você, assim diz o Senhor. Cheia agora, recebe. Cheia da unção e do renovo. Capacitada. Levanta tuas mãos, capacitada. Vai recebendo. Há uma unção disponível sobre a minha vida de destravamento. Você precisa? Hoje eu estou destravando agora, essa noite. As impossibilidades se movendo. Isso, fica, só recebe. Oh, isso, só recebe. Oh, oh. Não fica olhando não, só recebe. Impossibilidades. Oh, frutífero. Vida. Ei. Cheia, Carol. Cheia, mulher de Deus. Cheia. Isso. Estruturas sendo mexidas. Há uma unção sobre minha vida de ousadia. Recebe a unção de ousadia. Estruturas. Estruturas. Cheia. Oh. Oh. Cheia. Oh. Vejo semente sendo, sabe? Oh! 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 Hey! 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 É grande. Levanta tuas mãos. Aleluia, levanta. Recebe. Recebe novo tempo. Oxi. Oxi. Quereba. Oh. Oh. Tempo diferente. Você sabe o seu chamado. Você sabe o seu chamado, Valquíria. Eu declaro essa noite uma unção diferente. Unção de construções. Pessoas lhe procuram. Mas você precisa, nesse dia, de hoje, discernir quais são as palavras. Receba agora a unção de ousadia. Recebe? Recebe? Cheia e as estruturas. Oh! 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 Isso, é tudo. É tudo. É tudo. Receba. Não, feche seus olhos. Sabe, eu declaro sobre sua vida algo divino, vindo sobre a minha, assim, depositando em você. Sabe, existem coisas que são transferíveis. Eu sei do amor que você tem por mim. E eu tenho um grande amor por você. Mas sabe, essa imposição que eu estou fazendo sobre sua vida hoje, então,
É uma imposição, sabe de que? É de velocidade, estruturas sendo abaladas. E só deixa o som do Espírito te pegar essa noite. Orações em línguas profundas. Ideias chegando de Deus sobre a sua vida. Para de se perguntar se é aqui em Maceió. Eu te trouxe, filho, assim diz o Senhor. Eu te capacitarei. Eu quero te dizer como pessoa, eu errei muito. Mas quando eu cedi a unção, minha vida começou a mudar. E aquilo que te incomoda é onde você precisa ser usado. Recebe?